Existem fugas que entram para a história. E existem fugas que destroem impérios. 17 de março de 1978. Chicago, Illinois. 2h37 da madrugada. 5 homens da máfia italiana cercam um Ford Pinto 1974 numa rua molhada do South Side. Dentro dele, um contador de 34 anos chamado Vincent DeMarco. Um homem comum. Nervoso. Suado. Dirigindo o carro mais ridicularizado da América. Os mafiosos riem. Literalmente, riem. Você vai fugir num Pinto? Esse lixo não chega nem na esquina. Mas o que eles não sabiam é que aquele Ford Pinto não era um carro comum. E Vincent DeMarco não era um contador comum. 3 horas depois, Vincent atravessa a fronteira canadense. No porta-malas modificado do Pinto, 3 milhões de dólares em dinheiro sujo da família Gambino. Os mafiosos que riram, nunca mais foram vistos com vida. E Vincent DeMarco desapareceu da face da terra. Mas o Pinto, o Pinto continua lá fora. Em algum lugar. Carregando um segredo que vale muito mais do que 3 milhões de dólares. Porque dentro daquele carro estava algo que podia destruir a máfia americana inteira. Antes de entender por que esse Ford se tornou lendário, você precisa conhecer o homem que o dirigiu. Vincent Anthony DeMarco. Nascido em 15 de agosto de 1944, no Bronx, Nova York. Filho de imigrantes sicilianos. Família humilde. Católica fervorosa. Vincent era o oposto de um mafioso clássico. Magro, tímido, usava óculos de lentes grossas. Formado em contabilidade pela Fordham University. Aos 28 anos, em 1972, conseguiu um emprego que mudaria sua vida. Contador na Apex Trading Company. Uma empresa de importação e exportação em Chicago. Salário: $18 mil por ano. Trabalho: digitar números, organizar planilhas, manter a boca fechada. Porque a Apex Trading Company não vendia mercadorias. Era uma lavanderia de dinheiro da família Gambino, uma das 5 grandes famílias da máfia de Nova York. E Vincent, ele sabia tudo. Cada centavo que entrava. Cada político que recebia propina. Cada juiz, cada policial, cada senador que estava no bolso da máfia. Durante 6 anos, Vincent DeMarco foi o homem invisível. Ele digitava, arquivava, silenciava. Até que em fevereiro de 1978, tudo mudou. O FBI o abordou numa lavanderia de roupas. 2 agentes. Um envelope com fotos. Fotos da esposa de Vincent. Da filha de 4 anos entrando e saindo da escola. A mensagem era clara: colabore conosco, ou sua família paga o preço. Vincent tinha 2 opções: virar informante e testemunhar contra a máfia ou ser encontrado num barril de óleo no rio Hudson. Mas Vincent escolheu uma terceira opção. Uma que ninguém esperava. Ele decidiu roubar a máfia e desaparecer. Em 1974, o Ford Pinto era uma piada nacional. Projetado para competir com carros japoneses compactos e econômicos, o Pinto se tornou sinônimo de desastre. Motor traseiro de 4 cilindros, 2.0 litros, 86 cavalos de potência e velocidade máxima de míseros 145 km por hora. Mas o pior problema do Pinto não era a velocidade. Era o tanque de gasolina. Posicionado atrás do eixo traseiro, grudado no para-choque. Qualquer batida traseira acima de 30 km por hora e o tanque explodia como uma bomba. Entre 1971 e 1978, 27 pessoas morreram queimadas vivas dentro de Pintos. Mais de 180 ficaram gravemente feridas. A Ford sabia do defeito, mas calculou que seria mais barato pagar indenizações do que fazer recall. Em 1978, o Pinto era considerado o carro mais perigoso e ridículo da América. E foi exatamente por isso que Vincent DeMarco escolheu um. Porque ninguém prestava atenção num Pinto. Ninguém respeitava. Ninguém temia. Era invisível. Mas Vincent não comprou um Pinto comum. Ele gastou 6 meses transformando aquele carro numa máquina de fuga. Testemunhas que trabalhavam numa oficina clandestina em Gary, Indiana, relataram que Vincent instalou um motor V6 2.8 litros turbinado roubado de um Mercury Capri,
suspensão reforçada de carro de corrida e o tanque de gasolina foi removido e substituído por um tanque de alumínio militar posicionado dentro do habitáculo. Ele ainda colocou um sistema de óleo falso no porta-malas que escondia um cofre de aço e placas magnéticas intercambiáveis. Aquele Pinto parecia um lixo por fora, mas por dentro era uma máquina de guerra. E na madrugada de 17 de março de 1978, Vincent estava pronto para testá-la. Março de 1978. Vincent DeMarco finaliza seu plano. Durante 8 meses, ele desviou pequenas quantias de diferentes operações da máfia. 5.000 aqui, 10.000 ali. Sempre abaixo do radar. Até que em 16 de março, ele fez o movimento final. Vincent tinha acesso aos cofres da Apex Trading. Naquela tarde, ele retirou 3 milhões de dólares em notas de 100. Embrulhados em sacos de lona, ele colocou tudo no porta-malas modificado do Pinto. Mas alguém viu. Salvatore Sammy Vaccaro, um soldado da família Gambino, seguiu Vincent até o estacionamento. E às 2h37 da madrugada, 5 homens cercaram o Ford Pinto numa rua deserta do South Side. Sammy Vaccaro bateu na janela do motorista. Vincent abaixou o vidro com as mãos tremendo. Sammy olhou para o Pinto e riu. Sério, Vini? Você tá tentando fugir da gente num Pinto? Esse treco não aguenta nem subir uma ladeira. Os outros mafiosos também rieram. Um deles chutou o para-choque traseiro e gritou: Cuidado, Vini! Esse lixo explode até parado. Vincent não disse nada. Ele apenas sorriu, colocou a marcha e pisou fundo. O Pinto não saiu devagar. Ele explodiu para frente como um foguete. As rodas traseiras derraparam, soltando fumaça preta, e em 3 segundos Vincent já estava a 100 metros de distância. Sammy Vaccaro ficou parado de boca aberta perguntando o que era aquilo. Os mafiosos correram para seus carros, Cadillac Eldorado e Lincoln Continental. Carros grandes, pesados e poderosos. Eles tinham que pegar Vincent, porque se ele fugisse com 3 milhões e a família Gambino descobrisse que eles deixaram isso acontecer, eles estariam mortos. A perseguição começou a 150 km por hora pelas ruas molhadas de Chicago. Vincent desviava de caminhões, atravessava sinais vermelhos e entrava em becos. O Pinto, pequeno e ágil, conseguia virar onde os Cadillacs não conseguiam. Em 40 minutos de perseguição, Vincent perdeu 4 dos 5 carros. Mas Sammy Vaccaro continuava colado. Até que Vincent fez algo insano. Ele entrou numa via de trem ativa, desligou os faróis e parou o carro entre os trilhos. Sammy parou atrás dele e saiu do Cadillac com uma arma. Foi quando o apito ensurdecedor de um trem de carga soou. Vincent ligou o carro, acelerou e saiu dos trilhos. Sammy tentou correr, mas o Cadillac estava preso. O impacto brutal do trem atingiu o carro e Sammy Vaccaro morreu instantaneamente. Vincent DeMarco cruzou a fronteira canadense 3 horas depois e nunca mais foi visto. 18 de março de 1978. A família Gambino descobre o roubo e entra em pânico. Porque não era só o dinheiro. Era o que Vincent sabia. Nos 6 anos trabalhando como contador, Vincent tinha acesso a nomes de todos os policiais, juízes e políticos pagos pela máfia, rotas de tráfico, contas offshore e listas de assassinatos. Tudo documentado e arquivado. E segundo rumores, tudo estava dentro do Pinto. A família Gambino colocou uma recompensa de $500.000 pela cabeça de Vincent, vivo ou morto. Investigadores particulares foram contratados, o FBI abriu um caso e até a CIA se envolveu por razões nunca explicadas. Mas Vincent desapareceu como fumaça. Então, o que aconteceu com ele? A primeira teoria diz que ele fugiu para a América do Sul. Testemunhas não confirmadas alegam ter visto um homem parecido com Vincent numa praia no Brasil em 1982, com cabelo tingido e sotaque carregado, mas nada foi provado. A segunda teoria diz que ele foi morto e enterrado em segredo. Em 1984, um informante disse ao FBI que Vincent foi encontrado no Canadá e executado, mas o corpo nunca foi achado. A terceira teoria, a mais perturbadora, é que ele fez um acordo com o governo. Em 1991, documentos desclassificados revelaram que um contador anônimo com informações sobre crime organizado entrou no programa de proteção a testemunhas em março de 1978. A data coincide perfeitamente.
Em 2003, um advogado aposentado do Departamento de Justiça disse em entrevista que fizeram um acordo silencioso. Ele entregou os documentos e ganhou uma nova identidade. Se isso for verdade, Vincent DeMarco pode estar vivo até hoje, com um novo nome, assistindo a esse vídeo agora e sabendo que escapou. Então, o que aconteceu com o Ford Pinto? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Em 1979, um Pinto 1974 foi encontrado abandonado num estacionamento em Vancouver, no Canadá. Porta-malas vazio, motor desmontado e sem placas. A polícia o vendeu num leilão e ele desapareceu novamente. Alguns dizem que foi destruído, outros que está guardado num galpão secreto do FBI. Mas eu tenho outra teoria. Olhe, eu já investiguei muitos casos aqui no canal. Carros que mataram, que fugiram ou que esconderam segredos. Mas o Pinto de Vincent DeMarco é diferente. Porque ele não é apenas um símbolo de fuga. Ele é um símbolo de rebeldia. Pensa comigo, Vincent pegou o carro mais ridicularizado da América e transformou ele numa arma contra o império do crime. Ele usou a invisibilidade como poder e provou que subestimar alguém pode ser fatal. Sabe o que mais me assombra? Aqueles 3 milhões de dólares nunca foram encontrados. Os documentos que Vincent roubou nunca apareceram. Ou eles estão enterrados em algum lugar ou alguém, talvez o próprio Vincent, ainda os tem. E se eles existirem e forem revelados, políticos vão cair, famílias mafiosas vão entrar em colapso e a história do crime organizado vai ser reescrita. Eu não sei se Vincent está vivo ou onde está o Pinto. Mas eu sei uma coisa, esse canal existe para desenterrar histórias que o mundo tentou esquecer. E você que chegou até aqui, você não é só mais um espectador. Você é um investigador. Alguém que não aceita a versão oficial e quer a verdade. Por isso eu te convido, se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa teu like. Toda semana eu trago um novo caso, um novo carro e uma nova verdade escondida. Me conta aqui nos comentários, qual história de carro do crime você quer que eu investigue? Pode ser nacional ou internacional. Se tem rodas e tem mistério, eu vou atrás. Porque aqui no Mistério Motors, nós não aceitamos a versão da polícia ou da mídia. Nós vamos fundo, até onde ninguém quer ir. E quem sabe, talvez você nos ajude a encontrar o Pinto perdido de Vincent DeMarco. Afinal, ele pode estar mais perto do que imaginamos. Até o próximo mistério. E lembre-se, a estrada da verdade nunca termina.